Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença aqui neste nosso evento Smart Governance para a Administração Pública, Central e Local. O meu nome é Luís Carvalho, eu sou da Microsoft e cabe a mim começar este nosso evento exatamente aqui pelo este slide da agenda para vos dar um enquadramento do que é que vamos falar hoje. Eu vou começar o nosso evento com um pequeno enquadramento sobre a transformação digital e a visão da Microsoft para esta área, especialmente focando naquilo que é a administração pública, central e local. E depois o nosso colega Pedro Serrano vai-vos falar sobre o Smart Governance e fazer uma pequena demonstração. A terceira parte, vamos ter a Unit e o Bernardo a falar-nos sobre o PRR e as oportunidades de financiamento daí advém. Finalmente, vamos fechar um evento com uma pequena sessão de perguntas e respostas, para a qual vos convidamos a colocarem todas as vossas questões. E finalmente faremos depois o encerramento. Espero que seja de grande valor para vós e cá estamos para qualquer questão que queiram colocar, mesmo que não esteja sido apresentado, ou seja, um tema que tenha sido trazido para a mesa pelas apresentações. Peço ao Pedro para mudar para o próximo slide. Eu vou começar por me apresentar. Eu estou na Microsoft já há vários anos, tenho tido ultimamente funções internacionais e neste contexto, neste momento, estou a liderar a área de transformação digital para a administração pública na Europa. É uma visão muito diferente daquilo que é tipicamente a postura que a Microsoft tem no mercado e aquilo que as pessoas percepcionam da Microsoft. Tipicamente ligamos a Microsoft ao Windows, ao Office e a tecnologia pura e dura que todos nós utilizamos no nosso cotidiano, seja no mundo pessoal ou empresarial, mas a Microsoft nestes uns anos, esta parte tem investido imenso na criação de soluções específicas, neste caso para a administração pública e para operar a transformação digital. Isso tem tudo a ver com o cidadão, tem tudo a ver com os colaboradores da administração pública e com os seus processos. A tecnologia tem um papel central em todo este desenvolvimento, mas tudo começa na missão da administração pública, tudo começa no cidadão e nos serviços públicos. E é a partir exatamente dessa visão que depois olhamos para aquilo que é o portfólio de tecnologia que existente no mercado e aquilo que a Microsoft pode aportar de valor e perceber como é que fazemos essa transformação. Pedro, por favor. E muito se fala pela toda a Europa em transformação digital. Já muitos de vós ouviram falar com certeza de transformação digital e toda a área e a indústria de tecnologia, de software, tem muito falado sobre transformação digital. E eu, para muitos de vós, porventura, serei apenas mais uma pessoa a falar sobre transformação digital. Mas também pela minha experiência a nível europeu, em contato com vários países e com clientes da administração pública de todos estes países a nível europeu, há uma aprendizagem que parece simples e básica, mas que eu gostava de destacar aqui. E é exatamente esta palavra de transformação. Transformação digital não é meramente passar algo que tínhamos em papel para uma tecnologia. E a tecnologia em si mesmo ser o destino. A tecnologia é um meio para chegar a algo mais longe e esse mais longe é esta transformação. E transformação é algo em que pegamos e transformamos para melhor, em que o resultado final é necessariamente algo diferente do ponto de partida. E a maneira como a tecnologia pode operar esta transformação é a lente pela qual olhamos quando falamos dentro da Microsoft para a transformação digital. Não basta simplesmente agarrar num formulário que tínhamos em papel e passar para um formulário a nível digital. Que experiência é que vamos dar ao cidadão ou à administração pública em torno desse processo é aquilo que podemos de facto trazer de valor acrescentado e é isso que na prática é a verdadeira transformação digital. E, portanto, a visão que também temos feito, temos construído e a discussão que temos tido com vários interlocutores na administração pública e no mundo da tecnologia tem muito a ver como é que trabalhamos todos em conjunto para, de facto, acrescentar valor para além daquilo que é a tecnologia em si mesma, como é que temos melhores serviços ao cidadão, como é que temos melhores serviços públicos e como é que temos também uma melhor experiência para os colaboradores da administração pública, porque obviamente eles são um pilar essencial desta transformação. Pedro? Quando olhamos para aquilo que é o espectro de soluções na área da administração pública, que a Microsoft, ou diretamente ou através de parceiros, como temos aqui a Cabo Digital com o nosso Smart Governance, tocamos uma série de temáticas muito diferentes, mais uma vez, daquilo que porventura estaríamos habituados a ouvir falar a Microsoft. E toda a minha intervenção aqui, como vão ver, não tem muito pouco a ver diretamente com tecnologia. Mas, obviamente, a tecnologia é um plano essencial em cada um destes domínios.
A sustentabilidade é algo que hoje em dia é central na discussão pública, é central naquilo que é a missão tanto de governos como qualquer entidade que opera no espaço público e em sociedade, para obter, de facto, melhorias naquilo que é a sustentabilidade do nosso planeta. Seja pela transformação de processos em que realmente nos libertam de papel, libertam-nos de situações onde, de facto, estamos a gastar recursos que são preciosos, ou porque operamos serviços de uma forma mais rentável e eficiente e conseguimos ter ganhos, por exemplo, pura e simplesmente de menos consumo de energia elétrica. Existe uma panóplia de tecnologias e soluções nesta área de sustentabilidade que tanto na administração local, como por exemplo na gestão de iluminação pública, como no governo central, na digitalização de processos, de facto tem uma contribuição imensa para a sustentabilidade. Outro será a mobilidade urbana. Como é que operamos melhor mobilidade urbana? Como é que conseguimos ter mais eficiência nos transportes públicos? Como é que damos maior capacidade aos cidadãos para encontrar as melhores soluções para o seu estilo de vida enquanto se movem nas cidades e nas vilas do nosso país? O trabalho híbrido talvez seja aquele cenário onde mais as pessoas estão habituadas a ver a Microsoft operar. Obviamente que as soluções de Office e de Teams tornaram-se universais quase na experiência de todos nesta fase destes últimos 2 anos, desta experiência com a crise de saúde pública que temos vivenciado, e isso transformou o trabalho para um modelo híbrido, onde obviamente a tecnologia teve um papel central e todos nós tivemos um contacto ainda mais íntimo com as capacidades que estas tecnologias nos podem trazer para criar, de facto, também a maior flexibilidade na forma como trabalhamos. Mais uma vez, se sejamos nós o colaborador na administração pública, também pode beneficiar deste modelo híbrido, seja nas condições que criamos para os cidadãos, para que, de facto, também possam fazer esse trabalho. Se eu estou em casa, por exemplo, a conseguir interagir com uma entidade pública e os seus serviços de uma forma bastante confortável e mais eficiente para aquilo que é o meu dia-a-dia. Eu destacaria também, obviamente, a cibersegurança. É hoje em dia, a parte talvez da sustentabilidade, um dos temas mais falados e mais discutidos em vários fóruns. O papel que a tecnologia tem, obviamente, na segurança é importante. Eu já vos vou falar um pouco mais adiante como é que também a cloud e a visão que a Microsoft tem de transformação digital também em si mesmo alberga capacidades de cibersegurança que hoje em dia não seriam possíveis de conseguir de outro modo. Finalmente, destacaria, obviamente, os serviços ao cidadão. É uma área onde muito temos trabalhado também, onde a interface com o cidadão, como é que os serviços da administração pública central e local se posicionam e se apresentam de uma forma integrada, de uma forma simples, porque não podemos deixar de perceber que o cidadão transporta para a sua relação com a administração pública e central e local aquilo que é a sua experiência com outros serviços no seu dia-a-dia. Hoje em dia as pessoas estão habituadas, como todos nós na nossa vida pessoal, a aceder ao nosso banco de uma forma online, em qualquer momento, em qualquer altura. Estamos habituados a aceder a uma panóplia de outros serviços de uma forma digital, mas mais que digital, uma forma integrada. E isso, obviamente, é uma experiência que depois é transportada para aquilo que é a minha exigência e a minha expectativa na relação que eu tenho com a administração pública. Muito tem sido feito já na administração pública central e local em Portugal, e Portugal é sabido, é um país que se destaca muito pela sua capacidade de inovação, e muito tem sido feito também na inovação da administração central e local, mas também, obviamente, ainda há muito caminho para percorrer, e essa modernização também não tem acontecido de uma forma equitativa para todos. E acho que democratizar ainda mais essa capacidade de modernização é algo essencial para que, de uma forma equilibrada, seja a administração central, seja a administração local, em todas as suas variantes, de facto essa modernidade chegue e que isso se transmita na prática e no final o melhor para Portugal, para os cidadãos de Portugal e para as organizações que vivem em Portugal. Pedro, por favor. Agora, uma mensagem um bocadinho mais conceptual sobre aquilo que a Microsoft está a propor-se fazer em relação à transformação digital e ao tipo de soluções que estamos a desenhar. Aqui do nosso lado direito temos aqui um diagrama que tenta desenhar de uma forma simples
aquilo que é algo para nós essencial na nossa visão, a centralidade dos dados e da inteligência. Ou seja, em vez de nos propormos a criar soluções em conjunto com os nossos parceiros e com as soluções de mercado em tecnologia Microsoft, propomos aqui criar mais silos adicionais de tecnologia que até podiam ser extremamente inovadores, mas estariam completamente desagregados de tudo o resto que já existe dentro dos sistemas de informação da administração pública. Em vez de nos propormos ir criar esse tipo de silos e de soluções desintegradas, propomos sim olhar para aquilo que são os dados que estas organizações já têm e destrancar, dinamizar o valor que esses dados em si mesmos já têm. Muita dessa informação hoje em dia não é utilizada e não é potenciada no seu total valor, porque está trancada dentro de sistemas legacy, de sistemas que não têm capacidade de trazer essa informação para a linha da frente e que com essa informação poder ser utilizada de uma forma diferente. E nestes 4 quadrantes que vemos aqui, essa informação de facto entra num ciclo de rotação entre a informação que nos chega e a informação que fornecemos. Alguns exemplos. Na relação com o cidadão, este primeiro quadrante do lado esquerdo, temos exemplos como, por exemplo, o feedback que recolhemos do próprio cidadão em relação àquilo que está a funcionar na sua vivência na localidade, na cidade ou na sua relação com, por exemplo, o governo central. Ou os canais de comunicação que este cidadão pretende ter com estas entidades. Há cidadãos que preferem o telefone, cidadãos que preferem uma aplicação no telefone, ou outros que preferem o acesso via browser, por exemplo. E se as preferências e a identificação e individualização da relação omnicanal entre vários canais dessa relação com o cidadão vai-lhe criar uma experiência mais integrada, que lhe vai dar mais confiança também na forma como se relaciona com vários serviços dentro da administração pública. E se os dados tiverem uma perspectiva transversal, eu posso tratar de vários serviços e de vários requisitos e pedidos junto à administração pública, por exemplo, a partir de um mesmo local e de uma única interação digital. E essa agregação dos dados e a reutilização dos dados é algo que, por exemplo, é defendido com muita intensidade pelo próprio plano e a própria agenda de transformação digital publicada pelo Governo de Portugal, e, portanto, aqui não há nada mais, nada menos do que dar ferramentas para que, de facto, isso aconteça. Quando estamos a falar da capacidade e capacitar os colaboradores, é aquela que, talvez, mais uma vez, está mais próxima daquilo que será o mais conhecido da Microsoft. Todos os sinais que recolhemos do colaborador em relação à informação que produz, à forma como se relaciona com outras equipas, e hoje em dia o mundo do Office, conseguimos perceber quais equipas é que trabalham em conjunto, quais são as pessoas que mais frequentemente contactamos. Essa informação é introduzida no sistema e permite-nos, por exemplo, antecipar quais são os documentos ou a informação que em cada momento o colaborador precisa para fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente. E isto é central para a sua capacidade e para, de facto, colocar a atividade do colaborador na administração pública naquilo que é as atividades de valor acrescentado e retirar da carga de trabalho que esse colaborador tem de tarefas mais rudimentares que, de facto, podem ser automatizadas, podem ser digitalizadas e não necessitam de intervenção humana. Um outro quadrante que temos aqui é a transformação de serviços. E aqui há pouco estava a falar da iluminação pública, por exemplo, a forma como alteramos os serviços de forma a termos informação inteligente que venha dos dispositivos que temos distribuídos, por exemplo, por uma cidade ou por uma vila, recolher informação de quais são as áreas ou que precisam de manutenção, porque, por exemplo, simplesmente uma lâmpada está fundida e é preciso trocá-la, e em vez de estarmos à espera de uma reclamação de um cidadão, termos um serviço de monitorização humana dessa infraestrutura, temos a tecnologia a nosso favor e dar-nos essa informação para que possamos reagir até preventivamente e alterar o que quer que seja necessário para, de facto, fornecer um melhor serviço. Outro seria, por exemplo, o atendimento público.
perceber os canais físicos dos balcões continuam a funcionar e as pessoas continuam a privilegiar em muitos momentos o contacto humano na sua deslocação a um balcão público, por exemplo, e isso continua a fazer sentido que exista. E, portanto, mesmo no mundo digital, esse é simplesmente mais um canal de contacto. E como é que olhamos para a interação com as pessoas com o balcão, como é que gerimos, por exemplo, as filas de espera, etc. E a informação que advém da tecnologia que suporta esses serviços vai nos dar inteligência, mais uma vez, informação para tomarmos melhores decisões, como é que podemos operar esses serviços de uma forma mais efetiva. Lá está, estamos num ciclo sempre de recolha de informação, alteração, aprendizagem e voltar a recolher mais informação. E este ciclo virtuoso de recolha de informação, aplicação de inteligência e aprendizagem é aquilo que advogamos por uma melhoria contínua também da transformação digital destes serviços, porque também o processo é sempre um processo iterativo que vai se adaptando também à capacidade de gestão e à capacidade de implementação de cada organização. Finalmente, a otimização de operações. A otimização de operações é um quadrante onde, por exemplo, aqui o Smart Governance que nos traz cá hoje é um dos exemplos de operação dessa transformação, onde processos internos que até hoje poderiam estar a ser feitos de uma forma manual, recorrendo a papel, ou com a falta de informação que permite articular várias decisões num processo mais eficiente, é um exemplo claro de como é que podemos aprender com a informação que existe dentro da organização e a colocamos de uma forma mais eficiente para que também a tomada de decisão e a agilidade das organizações seja conseguida de uma forma mais simples e com mais impacto naquilo que é a missão dessa organização para o cidadão e para a sociedade. Do lado esquerdo temos aqui 3 aspectos que eu gostaria de destacar de uma forma muito rápida sobre o papel que a cloud tem nesta transformação. O primeiro é aquele mais simples e que toda a gente já ouviu falar e que eu, de facto, vou resumir sucintamente. A inovação é algo que todos nós conhecemos da infraestrutura e dos serviços cloud, porque, de facto, permite aqui, de uma forma contínua, que essa inovação surja do ponto de vista de novas funcionalidades e capacidades. As ofertas de cloud hoje em dia oferecem funcionalidades que diariamente, semanalmente e mensalmente surgem com novas capacidades, que quem nós hoje em dia usa serviços como até o próprio Windows, mas falando do Office, percebe isso, que regularmente são feitas atualizações, correções, melhoramentos, e isso é algo que veio para ficar e que realmente é uma capacidade que a cloud nos traz e que, de outra forma, seria muito difícil de operar se funcionássemos nos modelos tradicionais de implementar a tecnologia dentro de nossas casas sem a ajuda da cloud. Outro aspecto é a segurança. A Microsoft, por exemplo, nos seus serviços cloud, tem mais de 15 mil engenheiros só dedicados à segurança. É difícil conseguir ter essa capacidade noutro tipo de solução que não seja uma solução cloud. A melhoria da tecnologia para nos proteger todos os dias e uma aprendizagem contínua daquilo que está a acontecer e melhorar os serviços de forma que eles estejam seguros é algo que só com uma implementação de larga escala e tirando capacidade dos serviços de cloud, essa segurança é obtida na sua plenitude. Eu destacaria um segundo elemento aqui, no investimento na criação de valor. Ou seja, se a missão das organizações da administração pública é criar valor para o cidadão e para as organizações, de facto que a cloud pode funcionar como um operador de aceleração, porque não temos que estar a gastar dinheiro com infraestruturas que hoje em dia são básicas, que não trazem valor acrescentado em si mesmo para a missão, é algo que temos que ter para simplesmente colocar os serviços a funcionar e as tecnologias a funcionar. Recorrendo à tecnologia cloud, estamos a eliminar muitas vezes alguns desses custos de comprar hardware, de manter hardware, de substituir hardware ao longo dos anos. Isso é uma coisa que desaparece do ciclo de tecnologias de informação da organização e a organização passa a focar os seus recursos em atividades de valor acrescentado. Finalmente, e falando de pessoas, os recursos humanos. É sabido que hoje em dia cada vez é mais difícil obter talento do mercado. Felizmente, em Portugal, muitos dos talentos na área de tecnologias de informação, as pessoas de engenharia, as pessoas de ciência de dados, são muito requisitadas e Portugal opera num mercado global. E hoje em dia adquirir recursos humanos e ter talento, seja de empresas que nos suportam no dia a dia, seja dos quadros que queremos contratar, é difícil encontrar colaboradores.
e o mercado de trabalho está muito competitivo e as empresas e organizações sofrem um bocadinho com isso do ponto de vista de encontrar essas capacidades. Obviamente que a cloud aqui, por um lado, é uma tecnologia emergente onde esse talento investe na sua educação e, portanto, é mais fácil encontrar talento que hoje em dia conheça cloud do que conhecer outro tipo de tecnologia mais antiga. E, por outro lado, lá está, a cloud opera por nós muitas destas capacidades do ponto de vista de hardware e software e, portanto, reduz-nos aqui a alguns dos custos que teríamos que ter com pessoas que, por exemplo, estariam a manter hardware, que hoje em dia não é necessário, e temos que capacitar essas pessoas para fazer, por exemplo, estudar como é que podemos melhorar a relação com o cidadão e que tecnologias podemos ter para melhorar essa relação e essa qualidade do serviço ao cidadão. Pedro, por favor. Um slide para trás, por favor. Muito obrigado. Há aqui também um tema em que temos investido muito, a cloud e os méritos da cloud enquanto tecnologia têm que ser credíveis e a Microsoft tem investido muito também na sua credibilidade. Eu gostava de destacar aqui dois aspectos. Por um lado, a certificação que a cloud Microsoft tem pelo Gabinete Nacional de Segurança de Portugal para albergar na cloud dados confidenciais, e essa certificação é obtida para o nosso serviço, por exemplo, do Office 365 ou do Microsoft Azure, e inclusive estão neste momento em fase de renovação, é uma renovação anual que temos e trabalho que temos com o Gabinete Nacional de Segurança, e isto é uma credenciação do qual nos orgulhamos. Fomos a primeira cloud em Portugal a ter esta certificação e achamos que é um valor acrescentado de confiança e de conforto para todas as entidades em Portugal, obviamente também na administração pública, para termos a confiança de que, de facto, estamos a utilizar uma cloud que é reconhecidamente credível no mercado e tem todas as capacidades do ponto de vista de segurança, de gestão, etc., que permitem às organizações operar as suas plataformas tecnológicas com confiança. Por outro lado, uma notícia relativamente recente, onde há um novo tratado sobre a transferência, a regulação da transferência de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos, para dar a garantia também que qualquer dado que esteja da administração pública central e local que esteja numa plataforma Microsoft Azure, por exemplo, nunca vai sair fisicamente das fronteiras europeias, e essa salvaguarda também é importante do ponto de vista, obviamente, da privacidade e de outras garantias que estas entidades precisam sobre a gestão dos seus dados. Pedro, podes, por favor, para fechar. Muitas outras certificações nós temos a nível global e a nível europeu. Há uma extensa certificação que é feita. Isto é meramente mais uma forma de exemplificar aqui um pouco dessa procura também de credibilidade e de confiança, que sabemos que para fazer transformação digital precisamos ter uma parceria de confiança com os fornecedores de tecnologia, e a Microsoft, nesse aspecto, muito mais que um fornecedor, quer ser um parceiro. E falando de parceiros, vou passar agora a palavra ao meu amigo Pedro Serrano, que nos vai falar então sobre o Smart Governance e como é que opera de facto a transformação digital naquele quadrante de melhoria de serviço e de operação de uma entidade de administração pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Então, bem-vindos. Pronto, o meu nome é Pedro Serrano, como o Luís disse, não é? Eu sou o fundador e sócio-gerente da Cave Digital. A Cave Digital é uma empresa portuguesa com 22 anos já, e nós o que fazemos é desenvolvemos este produto, o Smart Governance. Estamos a falar de um produto que já está no mercado aos seus 18, 19 anos, e sobre o qual vou partilhar convosco hoje. O que é que eu trago aqui hoje? Tenho uma curta introdução inicial com os 3 ou 4 slides, e depois o resto do tempo vou estar convosco, vou estar mesmo a utilizar o Smart Governance e a partilhar convosco o funcionamento do produto. Então, o que é isto do Smart Governance? Isto é um produto que se destina a grandes organizações. Estão aqui alguns exemplos de clientes, não estão aqui todos, mas conseguimos ver que é um produto que é utilizado tanto no setor financeiro, como no setor público, tanto ao nível central como local. Tanto vemos aqui câmaras municipais, como vários institutos públicos e hospitais. Mas também vemos aqui alguns exemplos de clientes noutras geografias. Por exemplo, o maior grupo financeiro nórdico é cliente de Smart Governance e utilizador de Smart Governance. E o que é que nós fazemos? Nós ajudamos estas grandes organizações a vencerem este tipo de desafios. Nós acreditamos que uma organização que continua a operar com práticas de governance
podem ser modernizadas, vai continuar a sentir impactos na sua agilidade, o tempo que passa até as decisões serem atingidas. Ninguém está a medir isto, nem qual é o impacto na organização, mas todas as semanas estamos a sangrar tempo e dinheiro nesses processos de aprovação formal, vamos chamar-lhe assim. Mas existem outras métricas que podem ser justificação que baste para se ir atrás de uma iniciativa destas, como o custo operacional, o próprio risco na operação, o risco compliance, o custo de oportunidade. Qualquer uma destas coisas, na minha cabeça, é justificação que basta. O próprio impacto que estamos a ter do ponto de vista da sustentabilidade e para a própria liderança. Eu estar a liderar uma organização em que olho para baixo e para perceber o que está a acontecer abaixo de mim tenho que estar constantemente a perguntar, também não é uma coisa saudável, não é? É a mesma coisa que eu estar a conduzir um carro vendado e ter que estar a perguntar às outras pessoas no carro para onde é que estamos a ir. E à luz disto, nós criámos este produto que procura ajudar uma grande organização a implementar o seu ecossistema de tomada de decisão. E aqui é justo que me perguntem, Pedro, o que é isso no ecossistema de tomada de decisão? Nós estamos a falar das hierarquias, dos processos hierárquicos, não é, que participam nestas aprovações formais, mas também nas estruturas de governance, os diversos comitês que possam existir, conselhos de administração, nos casos das câmaras municipais, o próprio executivo municipal, a Assembleia Municipal, etc. E para além disso, também suportamos cenários multi-organizacionais, quando estamos perante um grupo empresarial, ou, por exemplo, um ecossistema municipal em que eu tenho a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, as diversas empresas municipais e fundações municipais. Mergulhando aqui um pouco em mais detalhe, nós genericamente chamamos proposta a tudo o que seja submetido à decisão. Está-se a propor algo, daí usarmos o termo proposta. E então o autor da proposta constrói a proposta digitalmente e centralmente já no Smart Governance, pode recrutar uma equipa de pessoas para vir trabalhar ombro a ombro, consiga construir a proposta, inclusive em cenários de coedição, podemos estar 3, 4, 5 pessoas, o que seja, a trabalhar em simultâneo, a dar corpo à nossa proposta, e depois quando finalmente a proposta está madura e pronta para ser submetida para aprovação, isto começa a subir na cadeia de comando. Aqui neste exemplo eu reportaria por exemplo, um diretor ou um chefe de gabinete, ou o que fizesse sentido. Essa pessoa recebendo a proposta ainda pode, por exemplo, solicitar um parecer ou pedir um contributo formal, sei lá, por exemplo, perguntar ao financeiro pela cabimentação ou pedir um parecer jurídico ao diretor jurídico. E depois isto vai subindo até chegar, por exemplo, no caso de uma Câmara Municipal, ao vereador que tenha o pelour sobre esta área. No caso de um instituto público, por exemplo, o administrador, o vogal do Conselho de Administração que tenha este pelour. Esta pessoa, se estiver ok com isto, vai submeter a proposta para agendamento. O secretariado vai constituir agenda, normalmente em articulação com o presidente. Depois há o momento em que se distribui a agenda e sai um e-mail com a ordem de trabalhos e o link para o site da reunião, onde podem aceder para consultar a documentação e a ordem de trabalhos, não é? Depois, no próprio dia da reunião, a reunião decorre com recurso ao Smart Governance e a fazer parte do processo, em vez de ser algo que acontece desgarrado do processo, seja em papel, seja com noutros formatos de desenrasque, com file shares ou o que seja, e no final da reunião, quem está a secretariar a reunião carrega num botão e a minuta data é gerada automaticamente, e depois para cada uma destas propostas que foi à agenda e que obteve uma decisão, podemos tratar de fazer um encaminhamento para a execução, ou seja, isto não morre na obtenção da decisão, a seguir vamos atrás do fazer acontecer. Com isto, nós conseguimos imaginar as diversas estruturas hierárquicas a submeterem propostas, umas que até podem ficar decididas pelo caminho, porque alguém tem delegação de competências por efeito e aprova aquilo e acabou, e outras que não, que são quentes demais, ou complexas demais, ou polémicas demais, o que seja, e que têm que subir a esta estrutura de governance, aqui neste exemplo, um executivo camarário, ou um conselho de administração, pronto, o que fizesse sentido. E mesmo este órgão pode ter necessidade de submeter a outro. Por exemplo, no caso de imaginem, por exemplo, um conselho de administração a dar conhecimento a um conselho fiscal, por exemplo. Ok? E esta é a visão que nós queremos fazer chegar aos clientes, de que todo este ecossistema de tomada de decisão, composto pelas hierarquias de topo, por eventuais comitês e comissões que existam, conselhos ou, no caso de uma Câmara, o Executivo Municipal,
podem estar a viver e a acontecer no Smart Governance. Para além disso, também suportamos os tais cenários multi-organizacionais, em que eu dou aqui o exemplo no caso de um município, onde eu posso ter as diversas empresas municipais, as fundações municipais, a Assembleia Municipal e o próprio município a participarem neste ecossistema, cada um com o seu ecossistema de tomada de decisão interno e depois um ecossistema mais alargado que os relaciona. Isto permite que eu tenha uma proposta a nascer, por exemplo, algures numa hierarquia da empresa municipal X, que sobe até à sua liderança, da sua liderança vem ao executivo municipal e se calhar daí ainda transborda para a Assembleia Municipal. Pronto, são exemplos de cenários mais complexos que também suportamos. Com isto, eu agora passo à demonstração e vou iniciar aqui a partilha do meu ecrã. Pronto. Nós, para o efeito, acabámos por optar por usar como exemplo aqui uma Câmara Municipal fictícia, criámos a cidade de Sol Posto, que fica por trás de Sol Posto, mas para o efeito isto podia ser um instituto público, um hospital, uma universidade, pronto. Aqui no caso optámos por uma Câmara Municipal porque a grande maioria dos inscritos são pessoas de câmaras municipais e então acabámos por optar por usar este exemplo. Pronto, isto é uma entrada típica de Smart Governance e aqui o Bernardo é, por exemplo, um chefe de divisão que por sua vez reporta a um diretor municipal, que por sua vez reporta a um vereador, depois temos o presidente e depois temos o executivo municipal. E nesta entrada típica de Smart Governance, o que é que nós vemos? Vemos do lado esquerdo temos as reuniões de Câmara Municipal que estão agendadas. No caso do Bernardo, ele não consegue aceder às reuniões em si porque não é membro deste executivo nem o secretaria. No entanto, é importante que tenha noção das datas em que estas reuniões vão acontecer para se poder alinhar com os ciclos de tomada de decisão e submeter propostas a tempo. Do lado direito, conseguimos ver as tarefas de fluxo de trabalho que estão atribuídas ao Bernardo. No caso, eu sei de cor que foi uma proposta que ele submeteu à chefia e que a chefia, depois de analisar a proposta, lhe devolveu a pedir alterações. Então eu agora vou criar aqui uma nova proposta, ok? E tenho acesso ao formulário de criação de proposta, onde o meu assunto pode dizer, por exemplo, aquisição de sistema XPTO especial de corrida. 1, 2, 3, 4. Fiquei sem imaginação para mais. Vou fazer aqui uns copy-paste para despachar isto. O meu sumário executivo, blá, 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 blá. O tema, vou pôr aqui, por exemplo, inovação, transformação de sistemas de informações. Colocamos aqui alguns exemplos do que poderiam ser pelouros, não é? Ou áreas da organização. Isto também varia muito de cliente para cliente. E depois eu vou aqui acumulando campos de outras demonstrações e que depois nunca apago porque servem perfeitamente para mostrar que é possível ter mais campos caso exista essa necessidade. Ao carregar em guardar, isto vai aprovisionar esta proposta que estou a criar e, começando aqui por baixo, conseguimos ver que temos a cronologia em escala diária e em escala semanal. Esta proposta, neste momento, é apenas um rascunho e só o Bernardo é que tem acesso à mesma. E do ponto de vista da utilidade aqui desta timeline, desta cronologia, não só a própria organização tem aqui uma trilha de auditoria em que está a acompanhar, em que está a capturar aqui o ciclo de vida da proposta, os diversos eventos por que a proposta passa, mas para o próprio Bernardo isto também é útil, porque imaginem ele criar a proposta, constitui a equipa, trabalham na proposta, submetem isto para aprovação, o Bernardo vai 2 semanas de férias, quando volta só tem que olhar para a cronologia para perceber até onde é que a proposta já progrediu dentro da organização. Também podemos, carregando aqui neste menuzinho, aceder exatamente à mesma informação, mas noutro formato, em formato de listagem agrupada por dias, nós chamamos a isto a vista de diário. Ou seja, não só temos a vista de diário, como temos a timeline. Aqui na zona dos documentos, ele criou automaticamente o meu sumário executivo com base no template que configurei para este exemplo. E abrindo aqui, não é o template em si que vos quero mostrar, porque eu utilizei, quando configurei isto, usei um dos templates que tinha para aqui, mas isto é uma coisa que varia de cliente para cliente.
O que eu vos queria mostrar é que, na configuração que fiz, eu disse quais eram os campos que eu queria que fossem sincronizados e ele criou-me o documento automaticamente já preenchido. Sendo que isto é um documento Word que eu ainda posso trabalhar caso exista essa necessidade. E é normal também que eu possa querer colocar aqui anexos, por exemplo, vou selecionar aqui 2 ficheirinhos do meu desktop, 2 PDFs e incluir na minha proposta. E está feito o upload. O que é que eu posso fazer mais? Como eu referi há pouco, esta proposta ainda é um rascunho e só o Bernardo é que tem acesso a ela neste momento, mas eu já posso dar conhecimento da proposta a outras pessoas na organização. Posso também definir uma equipa de trabalho de pessoas que queiram, pronto, em que eu tenha necessidade de trabalhar ombro a ombro para me ajudarem a construir esta proposta, inclusive em cenários de coedição, e posso também lançar um pedido de parecer ou contributo formal para alguém na organização, em que neste último caso ele abre mesmo um fluxo de trabalho e atribui mesmo uma tarefa à pessoa a quem solicitarmos o parecer. Por exemplo, imaginem, lançam um pedido de parecer jurídico para o diretor jurídico, e depois a resposta dessa pessoa, esse parecer que ele emita, fica formalmente exibido aqui neste ecrã também. A partir do momento em que eu já tenho a minha proposta pronta e madura para ser submetida, eu posso escolher um processo hierárquico dos vários que eu configurei, como o Bernardo só está configurado para poder participar na DSI, só vê a DSI, não vê mais nenhum, nem sabe que os outros existem porque não pode participar nos outros. Então vou escolher este e vou numerar a proposta. E ao fazer isto, eu transito a proposta de um estado de rascunho para um estado oficial, é-lhe atribuído um número único. Se houverem pessoas configuradas como controllers administrativos da DSI, por exemplo, imaginem o secretariado de direção ou que fizesse sentido, essas pessoas ganham logo permissões de leitura também sobre a proposta, ou seja, ganham logo acesso à proposta também e passam a ter essa visibilidade. Passa a ser possível também submeter para aprovação. Ele veio novamente sincronizar-me o documento, agora também com o número da proposta, e na cronologia temos aqui mais um evento que foi este ato da numeração. Pronto, isto agora, a cada passo que vou dando, vamos registando aqui mais eventos, vamos causando aqui mais eventos ficarem registados. Então vamos submeter isto para a aprovação e a próxima pessoa na cadeia de comando é a Mariana, que é a diretora municipal neste exemplo. Depois temos a Isabel, que é a vereadora, e depois temos o Alberto, que é o presidente, e depois temos o executivo municipal. Então vamos submeter isto à Mariana, à nossa superior hierárquica. Ficamos com a indicação de que está um fluxo em curso e, se formos consultar a timeline, temos também aqui mais um evento registado, que foi a submissão que fizemos à Mariana. Agora, antes de passar à Mariana, imaginem que o Bernardo dormia sobre o assunto, ok? No dia a seguir acordava a lembrar-se que se tinha esquecido de anexar qualquer coisa nesta proposta. Enquanto a Mariana não fizer a tarefa, o Bernardo pode vir aqui cancelar, puxar novamente a proposta para si, fazer a alteração que pretende e depois voltar a submeter. Mas vamos assumir que estava tudo bem e vamos passar ao próximo utilizador, que é a Mariana. A Mariana já cá tinha uma tarefa, mas eu vou aqui atualizar a página para vermos cair a segunda tarefa, que é esta tarefa que lhe enviámos, não é? E para além disso, também receberia uma notificação no e-mail, se fosse o utilizador a sério, não é? Também lhe cairia no seu e-mail uma notificação a alertar para esta nova tarefa. Entrando aqui na sua lista de tarefas, cá temos a tal aquisição do sistema XPTO e ao expandirmos a tarefa podemos ir consultar a proposta, que acabámos de ver, não é? Acabámos de vir de lá, e depois disso, ou devolvemos a pedir alterações, ou continuamos a escalar isto na cadeia de comando, ok? Hierarquia, ou porque eu não restringi isto de forma nenhuma na configuração que fiz, optei por deixar isto aberto para poder mostrar o máximo de coisas. Também pode ser uma coisa que eu entendo, eu, Mariana, isto dito assim é estranho, mas está dito, que eu entendo que cai na minha delegação de competências e aprovo ou rejeito. Pronto. Mas até podíamos aqui ter definido uma regra condicional onde dizíamos, sei lá, por exemplo, se o campo de valor for maior do que X, não deixe a Mariana aprovar, só pode submeter para superior nessas situações. Se for abaixo, já pode aprovar, por exemplo. Mas eu deixei isto aberto a propósito. Então vamos continuar a escalar isto na cadeia de comando. Como eu não preenchi nenhum despacho, nenhum comentário, ele sugere-me um texto automaticamente. Tem parecer favorável, submeto para aprovação superior. Ok, vamos usar. E a próxima pessoa é a Isabel. Então vamos submeter à Isabel, que já é vereadora. E com isto, a Mariana depois podia continuar com as suas restantes tarefas
Vamos então agora passar para a Isabel. Atualizando aqui do lado da Isabel, vai-lhe cair uma tarefa e, para além disso, também vai receber uma notificação no e-mail a alertar para essa nova tarefa. Só que à espera que lhe chegue a tarefa. Ok, cá está ela. Acedendo à sua lista de tarefas, temos aqui, então, o pedido de aquisição de sistemas XPTO. Podemos ir consultar a proposta e depois, mais uma vez, ou devolvemos a pedir alterações, ou continuamos a escalar isto para o presidente, ok? E no caso, eu fiz aqui uma configuração só para mostrar que isto era possível. Não estou tão habituado que isto seja o caso nas câmaras municipais, estou mais habituado a ver isto acontecer em outros tipos de órgãos, conselhos de administração, etc. Pronto, mas só para ilustrar também essa situação, pode ser uma coisa que não cai na delegação de competências desta pessoa, mas que é urgente ser aprovada, porque há um prazo legal ou o que seja, e então também, neste caso, também lhe dei permissões para poder fazer isto, para poder aprovar e depois submeter para ratificação para o Executivo, ok? Para ser depois aprovada, ser ratificado numa decisão colegial, ou então cai na minha delegação de competências e eu simplesmente aprovo ou rejeito. Mas eu vou querer levar isto à reunião do Executivo, por isso vou fazer isto subir ao Presidente. Mais uma vez, ele sugere-me um texto automaticamente porque eu não preenchi nada. Vamos usar e vamos para o Alberto, que é o Presidente do Executivo. Ok? Passando para o Alberto, aqui maximizar a janela, atualizando aqui a sua página, ele tem aqui mais uma tarefa, não é? Do tal sistema XPTO, que podemos expandir isto, mais uma vez, podemos ir consultar a proposta e daqui ou devolvemos a pedir alterações, ou podemos agendar, submeter isto para agendamento, e aí a proposta fica numa pilha de propostas que estão a aguardar agendamento e quem tem o perfil de secretário pode ir lá buscar para incluir em agenda. Ou também estou a permitir, com as permissões que dei a este utilizador, também estou a permitir agendar diretamente em determinada reunião de Câmara, ou se fosse um Conselho de Administração, em determinado Conselho de Administração, ok? E aí a proposta é inserida diretamente na agenda daquela reunião, ok? Ou também dei as mesmas permissões aqui de poder aprovar isso e submeter para ratificação, ou aprovar ou rejeitar. Mas eu vou querer agendar isto diretamente em reunião. Mais uma vez ele sugere-me um texto, vamos usar, agenda em reunião, fica esse texto, e vamos colocar isto aqui na primeira reunião. Este Executivo só em maio é que vai ter a primeira reunião de Câmara. Pronto, e então vamos agendar isto, e daqui o Alberto podia continuar com as suas restantes tarefas. Pronto. Saltando no tempo para o dia da reunião, eu agora posso entrar na reunião, ok? E daqui temos, isto é uma reunião que já está em curso há 2 horas e 39 minutos, ok? Conseguimos ver aqui os diversos pontos que estão na agenda. Já fizemos aqui algumas votações, por exemplo, esta podemos expandir e ter acesso aos documentos e ver quem é que votou. Aqui no caso o Arthur absteve-se, todos os outros votaram a favor. Esta foi só para tomarmos conhecimento. Então, o Executivo Municipal tomou conhecimento, blá, blá, blá. Temos aqui mais umas quantas que foram votadas, no caso, por unanimidade. Ok? Reparem que na regra que eu defini para a ordenação dos temas, ele soube onde é que tinha que me ordenar automaticamente esta proposta que nós submetemos. Então, ficou ordenada no sítio certo, que ainda não tem decisão. E temos aqui outra aprovada e outra ainda por decidir. Antes de continuar, queria só mostrar-vos também a aplicação para iPad que temos, ok? Onde eu posso consultar o calendário das reuniões, isto na perspectiva do membro do órgão, não é? Neste caso, no membro do Executivo, a quem esta aplicação se destina. Posso entrar na reunião, ok? Tenho acesso à agenda e tenho também acesso aos documentos. Ou seja, isto é mais uma abordagem possível do ponto de vista da utilização. Eles tanto podem estar no interface web como podem estar a utilizar a aplicação para iPad, onde eu também posso fazer anotações, por exemplo, fazer aqui só uma anotaçãozinha, e posso também usar marcador
ok? O que é que me é possível também fazer? Também posso fazer zoom aos documentos. Se, por exemplo, eu carregar numa página cá em baixo, posso saltar diretamente para essa página da documentação, ou se eu carregar, por exemplo, aqui no ponto 4 na agenda, salto diretamente para a documentação do ponto 4. Outra particularidade da aplicação para iPad é que, a partir do momento que eu descarrego o conteúdo da reunião para o meu iPad, eu posso continuar a consultar a informação, por exemplo, se ficar offline. Imaginem, vou num voo a preparar a reunião, e depois, quando aterrar e voltar a ter conectividade, ele sincroniza-me novamente. Então, agora vou voltar novamente ao outro ecrã. Aqui, para a minha comodidade, só para não ter que entrar com mais um utilizador, eu configurei o Alberto como presidente do órgão, mas também está como secretário. Ao mesmo tempo, também serve para provar que é possível acumular perfis caso exista essa necessidade. E, como tal, tenho acesso às diversas funções que estão disponíveis ao secretário. Posso registrar uma deliberação, posso lançar uma votação eletrónica e, nesse caso, cada um dos membros vota. Posso, por exemplo, fazer um escrutínio secreto, que eu estou mais habituado a ver isto a ser usado em processos disciplinares ou coisas que envolvam um dos membros do órgão, por exemplo. A votação em lote é a mesma coisa que a votação eletrónica, mas em vez de ser apenas sobre uma proposta, é sobre um conjunto de propostas, ou seja, votar, sei lá, por exemplo, 15 ou 16 propostas de uma vez. Estou muito habituado a ver isto a ser usado, por exemplo, no caso das câmaras municipais, em propostas de toponímia, por exemplo. Pode ser uma coisa que decidimos adiar, pode ser algo que decidimos, por exemplo, retirar formalmente da agenda, quando queremos formalmente repudiar uma proposta e queremos que isso fique em ata. Pode ser só para tomarmos conhecimento, ou também podemos votar de braço no ar e o secretário limita-se a registrar o resultado. Pronto, e depois temos mais funções, eu não tenho aqui todas ligadas, porque não tinha muitos botões aqui, mas fica essa nota. Eu vou lançar aqui uma votação eletrónica, ok? Em que, no caso, eu tenho este meu ambiente, vou utilizar esta expressão, quitado, para me exigir apenas um quórum de 2, porque senão tinha que votar pelo menos com metade desta gente mais uma, e então esta votação ia ser mais extensa. Então vamos submeter isto só para estas duas votarem. Ok? E então aqui o Alberto cai-lhe aqui a votação, não é? E podemos ver, inclusive, também quem é que já votou ou ainda não votou. Pronto, eu vou votar aqui com o Alberto a favor, ok? E, entretanto, vou voltar aqui à Isabel. A Isabel também estaria a participar na reunião e também tem aqui a tarefa, também vamos votar a favor com a Isabel. Ok. Ou seja, confirmamos sempre a intenção de voto, porque, pronto, para termos a certeza que a pessoa não está a votar por engano. E agora, voltando aqui ao Alberto, podemos ver que já caiu aqui os votos, que ambos votaram a favor, ok? E quando a agenda me atualizar, eu tanto posso forçar como posso esperar que ele me atualize a agenda, também vou ver cair aqui o resultado. Então eu vou esperar um bocadinho só para o deixar atualizar e já vou ver, aqui no iPad já me atualizou, aqui eu tanto posso esperar como posso fazer refresh para atualizarmos já isto. Pronto, e então passou com 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Pronto, mais uma vez, torno a dizê-lo, porque eu alterei isto para ele apenas me exigir um quórum de 2, não é? Porque senão ele queixava-se que nem me deixava arrancar a votação porque não tinha pessoas suficientes. Pronto. Aqui neste caso, este protocolo faz de conta que isto era uma coisa só para tomarmos conhecimento, então vou aqui registrar uma deliberaçãozinha, vou dizer, por exemplo, que aprovamos ou aprovamos com condições, ou aqui no caso eu quero tomar conhecimento, vou usar uma template, ok? Ele gera-me o texto automaticamente, que eu ainda posso dar aqui mais uns toquezinhos. Pronto, e fiquei com esta deliberação de tomada de conhecimento registada neste último ponto de agenda. E com isto, ao fim de uma reunião de 2 horas, 46 minutos e 3 segundos, 4 segundos e contando, tenho 0 propostas a aguardar agendamento, a aguardar deliberação, 7 aprovadas, 0 rejeitadas, 2 para tomada de conhecimento, 0 adiadas e 0 retiradas formalmente. Então daqui, quem tem o perfil de secretário, aliás, antes de falar nisso, se repararem também aqui, temos também a integração com o Teams. Eu agora não vou carregar aqui, porque senão saio da nossa sessão para ir para a sessão deles, mas fica essa nota também. Então, com o secretário agora vou aqui à gestão da reunião,
que é a consola onde o secretário consegue gerir a reunião, onde pode enviar a convocatória, divulgar a agenda, onde eu dei início à reunião há 2 horas e tal atrás, dizendo que eles estavam todos presentes. Podemos também gerir entradas e saídas dos membros. Imaginem, por exemplo, que um dos membros tem um conflito de interesse e não quer participar na deliberação de determinado ponto, então marcamos a saída da sala, deliberamos ou votamos o ponto e depois marcamos novamente a entrada na sala da pessoa. Podemos fazer pausa também à reunião. Agora vou encerrar a reunião, tens a certeza? Tenho, ok. E o encerrar a reunião, a única coisa que faz é parar o relógio. Entre o encerrar e o selar, o secretário ainda vai poder rever isto tudo, a ver se há alguma coisa que precise de correção, se calhar havia um documento que tinha um erro e que ficou combinado corrigirmos. Pronto, agora faz conta que já fiz essa revisão, vou selar a reunião, tenho certeza que tenho, ok? E com isto é como mandarmos a reunião para o cofre, vai-me selar a reunião e as propostas todas para podermos todos confiar nisto. Agora vou mandar gerar a minuta data e ele gera-me esta minuta data com base no template que aqui configurei. Mais uma vez, as minutas data também variam de cliente para cliente, mas conseguimos aqui aceder, vou aqui abrir num instantinho a minuta data só para verem. Não é o template em si que me interessa aqui mostrar. O que eu quero que reparem é que aquilo que aconteceu na reunião está aqui vertido, ok? Inclusive a nossa proposta do sistema XPTO, que foi aprovada por unanimidade, e a outra que fizemos juntos também, que também se tomou conhecimento, e depois tanto podem imprimir, assinar fisicamente, não é? Papel e caneta e ir para o livro de datas físico, como podem também assinar com certificados digitais de assinatura digital qualificada, como por exemplo o do cartão de cidadão ou qualquer outro que adquiram para o efeito, e fica o documento assinado digitalmente e guardado no Smart Governance. E dando aqui um exemplo até fora da administração pública, há exemplos na administração pública também, mas para dar aqui outro exemplo, a Galp tem esta prática e atualmente não usa livro de datas físico. Ou até podem fazer as duas coisas em simultâneo. Também há clientes que não só imprimem e mantêm o livro de datas físico, como também assinam digitalmente para terem o documento digital para se precisarem de o fazer circular por outras entidades. E para não terem que estar a fazer isso fisicamente. Pronto. Depois ainda é possível selar a própria minuta data no Smart Governance. Agora, a última coisa que vos queria mostrar é, qualquer uma destas propostas que foi decidida, qual é o aspecto que tem agora. Podemos, por exemplo, entrar aqui nesta. Daqui eu posso já encaminhar para a execução, ok? Mas vamos mergulhar na proposta para vermos isto com mais detalhe. E conseguimos ver que a proposta claramente foi aprovada. Daqui também consigo encaminhar para a execução, consigo dar conhecimento e consigo pedir ponto de situação. Imaginem que eu encaminho para a execução para o Zé Manel e para o Zé Maria. Ao fim de 3 semanas não tenho qualquer feedback deles, posso vir aqui pedir um ponto de situação. E conseguimos também ver o histórico, ou seja, visitando aqui o histórico desta proposta, começou no Bernardo, subiu para a Mariana, da Mariana foi para a Isabel, da Isabel foi para o Alberto, para o Presidente, e foi ele que submeteu para agendamento, sendo depois aprovada com 8 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção, em reunião de Executivo Camarário, na primeira reunião, como temos ali. Temos aqui os documentos e temos aqui também a timeline, ou seja, conseguimos ver que a espessa maioria dos passos, porque esta proposta passou, aconteceram no dia 2 de maio, e depois a deliberação que fizemos hoje aqui juntos. E também conseguimos ver esta informação na vista de diário, agrupada pelos dias, não é? Mais uma vez, isto subiu por aqui acima, foi submetido para agendamento, foi agendado e depois foi deliberado, foi aprovado, não é? Por maioria. Daqui eu posso encaminhar isto para execução, para, por exemplo, de volta para o Bernardo. Ok, e podemos dar conhecimento, por exemplo, à Mariana. Vamos ser super simpáticos, faça-se. Ok. Posso dar uma indicação de expectativa de prazo e o próprio Smart Governance pode estar configurado para, a X dias do prazo, fazer sair uma notificação para a pessoa a alertar para isto. Do género, olha, o prazo está a chegar.
E ao encaminhar, isto vai atribuir uma tarefa ao Bernardo e sai uma notificação de e-mail para o Bernardo, e vai também dar conhecimento à Mariana e sai uma notificação de e-mail para a Mariana. E também conseguimos ver aqui, do ponto de vista de histórico, agora, após a reunião, já temos este novo passo que fizemos da atribuição da responsabilidade por executar. E na timeline também, naturalmente, não é? Depois da deliberação, demos conhecimento e iniciámos a tarefa. Se agora formos ver aqui do lado do Bernardo, ele vai ter mais uma tarefa. Ok. Cá está o faça-se. Eu posso ir consultar a proposta e ver o que é que foi pedido e por aí adiante. Depois posso abrir a tarefa. Aqui na tarefa também consigo consultar a proposta e os documentos. E faz de conta que já fiz o que tinha que fazer, feito. Ficou impecável. Pronto, e vou dar a tarefa como concluída. Ele mais uma vez confirma o texto, é mesmo este? É, ok, vamos usar. E se agora voltarmos aqui ao Alberto e atualizarmos a página, o Alberto vai ter aqui mais uma... Vai ver aqui atualizado no histórico, estão a ver, o reporte da execução. Ou seja, mais uma vez, isto subiu por aqui acima, foi aprovado em reunião de Câmara ou em Conselho de Administração, se fosse o caso, houve a atribuição da responsabilidade por executar e depois houve o reporte da execução. E na timeline também vemos isto cair. Pronto. E aqui, esta era a história contada em cima de Smart Governance que queria partilhar convosco. Agora vou passar ao próximo orador. E também lembrar-vos que vamos ter uma sessão de perguntas e respostas para também vos apoiarmos em eventuais dúvidas que tenham ficado ao longo das nossas apresentações. Bernardo, o palco é teu. Muito obrigado a todos. Muito bom dia, o meu nome é Bernardo Maciel, não a pessoa da Câmara Municipal do Sol Posto que o Pedro descreveu, apesar de concordar totalmente e rever-me na pertinência e na eficácia da solução de Smart Governance, mas sim responsável da Unit Consulting. Queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje e, sobretudo, o tempo dedicado pelos presentes a uma temática que já vem sendo trazida para as agendas e é relevante avançarmos com os investimentos nesta matéria. Na Unit nós temos acompanhado ao longo dos anos projetos de investimento de um diferente tipo de organizações, sejam públicas, sejam privadas, muito focado naquilo que é o apoio ao financiamento. Temos a noção que muitas vezes o foco que existe das organizações está mais na tipologia do investimento em si do que propriamente naquilo que são os enquadramentos no financiamento e dos projetos que podem ter, e um bocadinho aqui o nosso objetivo é tentar aproximar aquilo que são os regulamentos que existem ao nível do financiamento público de diferentes fontes, com aquilo que são os vossos projetos de investimento ou os investimentos mais operacionais que possam estar a planear fazer. A melhoria na capacidade de resposta aos diferentes desafios das organizações e as ferramentas digitais e o PRR são instrumentos de financiamento importantes. Os decisores têm todos na mesa esta temática. Já que ouvimos falar da tecnologia, da importância da sua operacionalização nos negócios, na prestação de serviços, também na transformação, como integrar todas estas soluções e, sobretudo, melhorar a capacidade de resposta às pessoas e à sociedade. O Luís deu-nos um contexto bastante competente sobre a transformação digital e as diferentes vertentes. O Pedro com uma solução excelente do que pode ser uma concretização de uma solução de desmaterialização. O objetivo aqui que tenho para esta nossa conversa é deixarmos, sobretudo, um conjunto de guidelines que possam ajudar no melhor enquadramento dos investimentos que falava, nomeadamente da área digital e no principal instrumento de financiamento, nomeadamente do plano de recuperação e resiliência. Já tem sido falado muito, ou seja, esta discussão do plano de recuperação e resiliência começou já em 2020, portanto, assim que arrancamos assim que começou a pandemia, mas na prática é um documento estratégico, tem identificadas e definidas um conjunto de reformas estruturais críticas para assegurar a saída da crise pandémica, mas também garantir, sobretudo, um futuro resiliente para Portugal, seja na área empresarial, seja na vertente pública.
É um instrumento que também é associado àquilo que são os quadros financeiros plurianuais, vulgarmente conhecidos como o Portugal 2020, o Portugal 2030, tem um envelope bastante significativo de financiamento e de subvenções e que suportará, sobretudo, esses investimentos estratégicos, mais uma vez públicos e privados, que Portugal terá disponível para os próximos anos. Pedro, podes passar, por favor, para o seguinte. Aqui temos um resumo bastante sintético daquilo que são as verbas, só para vos dar um bocadinho a fotografia. Há, de facto, e olhando logo para o primeiro eixo, ainda verbas do Portugal 2020 que estarão a ser utilizadas agora nesta reta final e que terão que ser executadas até de junho de 2023. Depois, um conjunto de verba relevante agarrada àquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência, com um conjunto de caixas, perdão a expressão, de onde esse dinheiro chegará à economia e às organizações, e depois aquilo que será o arranque do Portugal 2030, que se prevê ainda durante este ano e que também concentra um valor relevante de investimento, mais uma vez, seja para o setor público, seja para o setor privado, seja para a administração central, seja para a administração local, e, portanto, grosso modo, estamos a falar de mais de 60 mil milhões de euros que para financiamento e subvenções estarão disponíveis para fazer face a este conjunto de investimentos. A aplicação destas verbas tem, obviamente, um conjunto de regras, tem agendas temáticas que estão definidas e os projetos devem estar direta ou indiretamente relacionados com estas agendas. Pedro, por favor. Num primeiro ponto, o tema das pessoas, na prática, a tentativa do maior equilíbrio demográfico, maior inclusão e menor desigualdade. Um ponto número 2, relacionado com a digitalização, a inovação e a qualificação dos recursos, e aqui há diria, será mais enquadrado com aquilo que é o tema que nos traz aqui hoje. O ponto número 3 da agenda, relacionado com a transição climática e a sustentabilidade, já temos tido alguns concursos em prática lançados, nomeadamente relacionados com a descarbonização e com a eficiência energética, e depois um ponto 4, que tem a ver com um país mais competitivo, externamente, obviamente, naquilo que tem a ver com a internacionalização, e coisa internamente tem a ver muito mais com a coesão do território e com aquilo que é a competitividade das diferentes regiões do país. Focando agora mais naquilo que é o PRR, e dando mais destaque às componentes que temos aqui hoje, optei por trazer, sobretudo, 3 componentes que são fundamentais no tema da estratégia. Obviamente que da transformação digital, peço desculpa, o PRR tem aqui um propósito base, que é de viabilizar um conjunto de reformas estruturais e responder às necessidades do país nesta área, sobretudo ao nível da capacitação, sustentabilidade e transformação digital. Desses 3 pilares, Pedro, pedi-te por passar, vendo aqui do lado esquerdo, um primeiro eixo que tem a ver com a resiliência e aquele que tem uma maior fatia de dinheiro disponível, está centrado muito naquilo que são as pessoas e o desenvolvimento do território. Podem ver aí um conjunto de componentes que vai da saúde, à habitação, às respostas sociais, aos equipamentos culturais, à área da inovação, isto mais para o setor empresarial, ao nível da qualificação e competências, etc. Um segundo relacionado com a transição climática, considerando aqui toda a agenda de sustentabilidade, que vai desde a mobilidade, à descarbonização e eficiência energética, também passando pela bioeconomia, assegurando aqui sobretudo a transição para as energias verdes, aqui já com um conjunto de temáticas que estão muito próximas daquilo que é a administração pública, nomeadamente o tema da mobilidade é bastante relevante. E, por último, um terceiro eixo relacionado com a transição digital. Aqui estamos a falar de investimentos na capacitação de pessoas, desenvolvendo uma economia cada vez mais digital. Dando aqui alguns exemplos, estamos a falar até pegando aqui no exemplo que o Pedro descreveu, da desmaterialização, das transações, dos processos, do trabalho remoto, o investimento em equipamentos, o investimento na formação, o investimento na digitalização da administração pública, o acesso a serviços públicos, de saúde, segurança social, etc. Portanto, voltando atrás, há aqui 3 componentes que nos parecem mais relevantes, dar-vos aqui já um primeiro overview. É verdade que estes concursos são bastante detalhados, alguns já estarão habituados a esta temática e, portanto, na prática, só quando há concursos específicos é que nós conseguimos perceber exatamente como encaixar os investimentos previstos, mas, na verdade, aquilo que nos parece muito importante é que, à medida que vão pensando os investimentos ou as necessidades que qualquer um dos organismos ou das entidades que vocês lideram, nos vão passando, ou seja, que vão falando, seja com os prestadores de serviços, e aqui temos 2 players relevantes, como a Cave Digital e a Microsoft, mas na prática falando também connosco, porque muitas vezes estes eixos, estas componentes não são estanques, são muito mais
e perdoa mais uma vez a imagem, caixas ou gavetas com dinheiro público previsto para a aplicação, e muitas vezes os concursos são uma combinação de diferentes eixos que estão aqui vertidos e que depois resultam numa dotação específica em que, mediante o projeto e o investimento que vocês procuram fazer, tentamos fazer o melhor enquadramento para respeitar, mais uma vez, os 3 pilares e as temáticas mais genéricas daquilo que é o Portugal 2030, onde estará a maior parte destes investimentos. O próximo, por favor. Aqui centrando nos 3 componentes que eu dizia há pouco, o C17, o 18 e o 19. Os objetivos são a modernização dos serviços públicos, como eu dizia há pouco, a simplificação da gestão financeira, promover sobretudo uma mudança estrutural e aumento da qualidade nas finanças públicas, reduzir os obstáculos e a carga administrativa regulamentar, aqui muito numa da agilidade dos serviços públicos, o tema dos tribunais também está presente, muita redução do custo de contexto para os cidadãos, para as empresas e para as pessoas no seu todo, e reforçar sobretudo o contributo do Estado à administração pública para o desenvolvimento económico e social. Posso passar, Pedro? Olhando para o primeiro componente, C17, relacionado com as finanças públicas, e ficando só com o jargão, e perdoem-me simplificar isto, só para vos dar um contexto, visa sobretudo modernizar e simplificar e também operar uma mudança estrutural, aumentando a qualidade da sustentabilidade das finanças públicas. Tenho um conjunto de textos previstos aqui que não me vou alongar e vou sobretudo dar-vos aqui, passando o seguinte, por favor, alguns dos investimentos previstos que possam estar aqui, e focando aqui alguns mais relevantes eu diria, transversalmente para as entidades que estarão aqui, modernizar e renovar os sistemas de informação. Mais uma vez, perdoem-me o parênteses, não entrarei em muito detalhe, depois terão acesso à apresentação e depois poderão ver mais em detalhe aqui o tipo de investimentos previstos. Portanto, modernizando e renovando os sistemas de informação é bastante relevante, redesenhar e implementar arquiteturas de sistemas que otimizem a interoperabilidade e os sistemas, implementar o Security Operations Center. Portanto, um conjunto de investimentos aqui, neste caso, relacionado com políticas de segurança, a cibersegurança, que também já falámos atrás. Por favor, próximo. A segunda componente ligada à justiça económica e ao ambiente dos negócios, que robustecer, tornar mais eficiente a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado, seja central, seja local. E aqui alguns exemplos de investimentos. Pedro? Que estarão previstos, destacando, por exemplo, o ponto número 2 das plataformas digitais para os ciclos de vida dos cidadãos e das empresas, o ponto número 4 das plataformas na gestão do conhecimento, o reforço de infraestruturas e equipamentos tecnológicos. Portanto, como podem ver aqui, há um conjunto eventualmente de investimentos que já estarão a pensar e de soluções que farão sentido naquilo que é a vossa prestação de serviços públicos ou também a operacionalização das próprias estruturas onde vocês estão, que podem estar enquadrados nesta componente. O seguinte. Depois a terceira componente, relacionada com a administração pública, uma vertente mais de capacitação, digitalização e interoperabilidade e cibersegurança. Passando à frente aqui os temas, indo mais sobretudo aos investimentos, que eu penso que é o que vos poderá dar uma visão muito mais objetiva do que é que pode estar enquadrado. Pedro? Temos aqui alguns, desde a disponibilizar os portais únicos, centros de contacto, a expansão das redes de lojas de cidadão, espaços de cidadão, a incrementar a governance e a capacidade de reutilização segura dos dados, a reforçar, como dizia também há pouco, e foi também já destacado atrás, a capacitação na cibersegurança e segurança da informação, e aqui o último ponto, de criar condições físicas e tecnológicas para a implementação e operacionalização. O slide seguinte, por favor. Também o tema de renovar a arquitetura dos sistemas de informação, processos associados à gestão e controle de fronteiras ou cooperação policial e judiciária, eliminar aqui o tema de redundâncias e processos técnicos e burocráticos, dotar, neste caso um específico para a região autónoma, redes digitais de banda larga e capacidade de suporte de ambientes tecnológicos. Mais um, Pedro? E depois também a dinamização de toda a administração pública regional dos Açores, programas de capacitação diversos. Aqui temos muito a temática da formação e de capacitar as pessoas para também estarem updated com aquilo que são as soluções que existem no mercado. E depois os programas de estágios profissionais da administração pública, também na mesma lógica de preparar as pessoas para poder lidar muito melhor com aquilo que é a transformação digital. Posso passar? Ok.
Dando-vos aqui, na prática, o que é que já aconteceu até agora. Até à data e na sequência destas 3 componentes já foram publicados alguns concursos públicos e algumas orientações técnicas, sobretudo para adequar os serviços para o desenvolvimento dessas soluções digitais. Um foco muito grande nos sistemas de informação, um foco grande na faturação eletrónica, por exemplo, no fornecimento de serviços de cibersegurança, na aquisição de licenças de software e aquisição de equipamentos para a modernização e ampliação de parque informático, e estamos a falar sobretudo de muito equipamento. O plano de avisos que existe atualmente não prevê a publicação de novos avisos enquadrados nestas componentes relevantes no próximo semestre. De qualquer das formas, é expectável que abram linhas com base neste histórico. Na verdade, há aqui uma nota que vos queria deixar: os concursos públicos e as orientações técnicas não estão previstos no plano de avisos, que está definido até ao final do primeiro semestre. De qualquer das formas, tenho a intenção que muitas vezes este plano pode ter aqui alguma alteração. Havia prevista a abertura de um aviso relacionado com os serviços públicos digitais ainda em março, que também não saiu. Abriu sim um aviso relacionado com a administração pública para a criação de valor público e a capacitação da administração pública na área da formação para o segundo quadrimestre. Tivemos também um concurso relacionado com bairros digitais, que é este que tem aqui presente, que já fechou 31 de março. Podes passar para o seguinte. E há também um aberto relacionado com a Rede Nacional de Testabeds, que visa também um conjunto de entidades diferentes para a constituição de redes colaborativas que permitam aumentar o número de pilotos de produto. Ou seja, na prática, indo aqui um bocadinho mais à generalidade daquilo que temos, há aqui uma diversidade muito grande de enquadramento para os projetos, sobretudo da área digital. Nós optamos por não pôr aqui todos, porque são bastante densos e podem, por vezes, causar alguma dúvida, mas aquilo que para nós é importante, e deixar-vos aqui como referência, é que o fundamental é que consigam internamente perceber bem e diagnosticar bem quais são as necessidades que já vão tendo, algumas já vão tendo ao longo do tempo, pegando até no tema que o Pedro detalhou aqui bem, ao longo do tempo vão tendo essa necessidade, e tentarmos em conjunto fazer aqui um levantamento de necessidades, procurando desenhar processos novos, identificar tecnologias novas e, sobretudo, um roadmap de implementação dessa tecnologia. Há soluções, e o mercado tem sido pródigo e bastante eficaz em apresentar soluções diferentes para diferentes áreas que vocês vão tendo ao nível da administração pública. Aquilo que me parece mais razoável é fazermos esse debate, ou seja, tentar perceber que tipo de projetos é que estarão a pensar, falar seja com consultores que vos possam ajudar a partir, perdão a minha expressão, a partir estes conjuntos todos de regulamentos e de componentes que o PRR, sobretudo o PRR, vai tendo no tema digital, mas também no tema da sustentabilidade, que é bastante relevante, e depois em conjunto conseguimos perceber, mais uma vez, a título de imagem, a que gaveta é que deve ser ir buscar este dinheiro para poder financiar. As empresas que prestam estes serviços têm feito também um trabalho bastante profundo com entidades consultoras, como é o nosso caso, o caso da Microsoft, o caso da Cave Digital e outros, no sentido de poder perceber de que forma é que os seus serviços, que foram muitas vezes desenhados em função das necessidades que vão identificando no diálogo com vocês já de alguns anos para cá, no sentido também de perceber como é que podemos enquadrar esse financiamento e como é que pode ser enquadrado. É evidente que há aqui depois toda a temática das regras do Código da Contratação Pública que vocês terão sempre que acomodar, mas na prática, do ponto de vista de desenho da solução, mostrar total disponibilidade para haver aqui um primeiro contacto para poder ajudar a localizar se já existiu concurso, se são enquadráveis ou não com aquilo que o PRR prevê no imediato ou mais à frente, ver de que forma é que um pequeno investimento possa ser enquadrado num projeto ou numa componente mais alargada, que muitas vezes possa ser transversal a diferentes serviços dentro da mesma organização que vocês tenham, para podermos perceber de que forma é que podemos candidatar isto. Os concursos têm sempre, como vêem nestes 2 exemplos que acabamos por ter aqui, tem períodos de tempo relativamente curtos. Estamos a falar normalmente de períodos dos concursos entre 2 a 3 meses, o que torna muitas vezes complexo preparar as candidaturas, preparar os projetos para aproveitar estas janelas de tempo. Aquilo, mais uma vez, que recomendo é que
consigamos com alguma antecedência olhar para aquilo que é o projeto de investimento, os orçamentos que vocês tenham previsto, as temáticas que procuram solucionar e implementar, para atempadamente fazermos toda a preparação daquilo que é o investimento, o estudo de viabilidade associado e as peças todas necessárias para preparar a candidatura, o auscultar no mercado aquilo que serão os parceiros, fornecedores que podem suprir essas necessidades e depois vocês terem aquilo que é natural, todo o procedimento da administração pública, do Código da Contratação Pública, que também tem os seus timings e tem os seus momentos para ser implementado e que normalmente é uma peça que vem sempre a seguir e que leva algum tempo. Portanto, chamando sobretudo a atenção para isto, que é mais do que estamos a tentar antecipadamente identificar quando é que pode ser, nós tentamos fazer este desenho mais global. Portanto, eu não me alongaria mais. Pedro, podes passar, por favor? Só deixar aqui um bocadinho genérico aquilo que nós fazemos na Unit. Enfim, muito mais, temos aqui um conjunto de serviços que estão focados na área empresarial, mas também naquilo que tem a ver com o financiamento para o qual as entidades da administração pública e central e local recorrem recorrentemente, por uma expressão, para financiar, e depois a temática de eficiência operacional, que também é muito relevante, ou seja, como acomodar o ecossistema, como acomodar aquilo que é a realidade atual naquilo que será a implementação das soluções que passarão a adquirir, fazer com que isto não seja um organismo estranho na convivência com o dia-a-dia, na convivência com os cidadãos, com a sociedade a quem se dirigem os serviços e também com os serviços transversais, onde muitas vezes acabam por tocar. Portanto, eu neste momento passaria, se calhar, Pedro, à parte de perguntas e respostas, mais uma vez, tendo também a noção que, de facto, às vezes os projetos possam ser demasiado profundos e detalhados, mas também deixar-vos à vontade, já também em nome do Luís e do Pedro, para podermos trocar aqui algumas ideias daquilo que possam ser algumas orientações para enquadrar os investimentos que estejam a pensar. Se estás a falar, Pedro, estás em mute. Obrigado. Então, podem utilizar a funcionalidade de Q&A disponível para colocar questões e temos uma equipa de pessoas que está disponível para responder a essas questões e, para além disso, também podemos endereçar essas questões aqui, tanto a mim, ao Luís e ao Bernardo. Ora, está aqui uma questão que foi colocada por uma pessoa que está anónima, por isso não posso atribuí-la a ninguém, mas pronto. Mas basicamente a questão é quais é que são as mais-valias do Smart Governance e o que é que o torna único. Há aqui várias formas de responder a esta. A primeira é porque é um produto pronto a utilizar, é uma questão de implementar e configurar e está pronto a usar, não é? As funcionalidades estão disponíveis, ou seja, não é uma coisa que vamos ter que desenvolver do zero e descobrir como é que as coisas funcionam. Para terem uma ideia, numa implementação out of box, em que se utiliza o produto como ele é, tradicionalmente estamos a falar imaginem, por exemplo, que esta semana nos estavam a ser entregues os requisitos técnicos para podermos fazer o nosso trabalho. Nós provavelmente na semana seguinte estaríamos a instalar e a configurar, na outra semana seguinte estaríamos a fazer as formações, ou seja, estamos a falar de um tempo de implementação bastante competitivo. Para além disso, do ponto de vista funcional, pronto, nós mostramos aqui algumas das funcionalidades do produto, percorrendo não só a experiência de quem elabora e colabora sobre propostas, para depois aquela tramitação passando pelas várias pessoas na hierarquia, podendo estar a ter aprovações em âmbito de delegação de competências ou mais acima na experiência colegial, não é? Ao nível do órgão do executivo, ou de um comitê, ou de um conselho. E também o tema da mobilidade, a experiência que vimos também com a aplicação para iPad. Outra questão que é aqui colocada, onde é que tradicionalmente fica instalado o Smart Governance? O Smart Governance fica sempre instalado do lado do cliente, tanto pode ser instalado em infraestrutura do cliente, como na nuvem do cliente, no Microsoft Azure.
Dando aqui mais uma vez um exemplo fora da administração pública, o Crédito Agrícola, por exemplo, tem a sua implementação de Smart Governance a rodar no tenant da Azure deles. O Hospital Amadora Sintra é outro exemplo de um cliente que tem o seu Smart Governance a rodar no seu tenant da Azure, por exemplo. Okay? Ou seja, nós suportamos os dois cenários. Isto fica sempre do lado do cliente por causa do tema da soberania dos dados e porque também não queremos estar a ter exposição aos dados do cliente. Outra pergunta, é possível parametrizar o sistema com a equipe interna ou temos que recorrer ao vosso suporte? É possível parametrizarem o sistema com a vossa equipa e também podem recorrer ao nosso suporte, é aquilo que resultar melhor, ou ter as duas coisas, não é? Ter a vossa equipe interna e pontualmente também recorrer ao nosso suporte. Qualquer um dos cenários é perfeitamente possível. Dá para parametrizar o Smart Governance para alguns fluxos internos específicos? Pronto, isto é uma pergunta bastante aberta. Eu diria que é assim, qualquer sequência que tenhamos que montar de pessoas, seja uma hierarquia ou uma sequência que queremos refletir no Smart Governance, é uma questão de estando configurado, depois essas sequências são as que são exercidas. O sistema tem utilizadores próprios. Ora, o que eu estou a perguntar, o que eu estou a assumir é que esta pergunta seja se no caso do Smart Governance tem utilizadores específicos ou se podem utilizar os vossos utilizadores do vosso Active Directory. A resposta é o Smart Governance não tem utilizadores próprios. O Smart Governance usa os vossos utilizadores da Active Directory ou de Azure Active Directory, por exemplo. A única coisa que é feita no Smart Governance é a atribuição dos perfis, não é? E dos papéis que as pessoas tenham nestas sequências hierárquicas, e se têm mandatos, se tem perfil de secretário, etc. Outra pergunta. É possível a integração de gestão de processos e gestão documental? É possível criar documentos ou visualizar documentos ou conjuntos de documentos dentro de processos especificamente nas soluções usadas pelas autarquias, por exemplo, o MyDoc, a DocLink e a da Medidata? É assim, nós temos um módulo de integração, que é um add-on ao Smart Governance, chamado Smart Governance Sync Point, que permite ao cliente integrar outras aplicações com o Smart Governance através dessa peça do Sync Point. Por exemplo, estou a pensar, por exemplo, no Turismo Portugal, na Autoridade da Concorrência e noutros clientes, onde existem, precisamente, por exemplo, falámos aqui no EDOC, por exemplo, no Turismo Portugal, há propostas que nascem no EDOC, que são submetidas para o Smart Governance depois para escalarem até ao Conselho Diretivo, por exemplo, que seria o equivalente ao Executivo Municipal. Agora está aqui uma pergunta para o Bernardo, sendo que a região autónoma da Madeira, estás comigo, Bernardo? Tem um PRR próprio, por motivo da regionalização da gestão de fundos comunitários e porque só vos vi falarem na especificidade da região autónoma dos Açores, têm conhecimento sobre a redação de candidaturas ao PRR da região autónoma da Madeira? Eu tenho ideia de ter visto a região autónoma da Madeira também mencionada. Sim. Peço desculpa, nós tentamos ter aqui uma lógica mais transversal, é verdade, e destacamos algumas. Na parte da transição digital da administração pública da região autónoma da Madeira, aparece no C19, relacionado com capacitação, digitalização e cibersegurança, verbas atribuídas. Agora, na prática mediante o investimento, nós obviamente temos capacidade de olhar para aquilo que é o PRR da Madeira e fazer o mesmo enquadramento, sim. Na prática a especificação que existe, seja de regional, neste caso das regiões autónomas, mas muitas vezes também associada a um conjunto de necessidades específicas. Nós temos o caso das redes de metro, da extensão das redes de metro, etc., que também são dirigidas àquelas entidades específicas. Há também um conjunto de financiamento associado
Por exemplo, os equipamentos culturais têm definidos quais são os teatros, naquele caso, etc., portanto, para os quais serão dotadas as verbas. Na prática, tentando responder sim, conhecemos o Programa da Madeira, portanto, se houver necessidade de algum enquadramento, nós conseguimos olhar para aquilo que seja o investimento e, se calhar, tentamos arranjar uma conversa prévia a isto tudo, para ser o tipo de investimento e ver a melhor forma de acomodar isso dentro daquilo que é o PRR da Região Autónoma da Madeira. Ok. Obrigado, Bernardo. Outra questão que é aqui colocado é se podemos dar alguns exemplos de métricas de tempo economizado para a preparação de reuniões. É assim, nós observamos que numa realidade, isto é observação empírica, vale o que vale, não é? E varia de cliente para cliente e de cultura organizacional para cultura organizacional. Mas nós observamos, por exemplo, que já vimos que em média, mais uma vez, entre cada secretária, entre cada pessoa por quem aquela proposta vai ter que circular até ir desaguar, por exemplo, a uma reunião de executivo, em média passa uma semana entre cada pessoa. E depois observamos esse mesmo processo em Smart Governance a acontecer numa tarde, desde a criação da proposta até aquilo ficar em agenda. Pronto, isto claro que varia muito de caso para caso, mas estou-vos a dar um exemplo que eu observei presencialmente, empiricamente num cliente, a observação no terreno. Outra pergunta, novamente para ti, Bernardo, no que diz respeito ao PRR, estão abertas as candidaturas na componente C19 para a administração local? Estava a falar em mute. Concursos abertos neste momento para esta componente da administração local não existe. Existe aquele enquadramento todo que eu mostrei há pouco, onde pode haver investimentos que, entretanto, possam trazer essa temática. Houve, como disse, o tema dos bairros digitais, que ia precisamente para a administração local, mas que, entretanto, já está fechado, por exemplo. Ok, obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisa, Pedro, estava aqui a rever as notas e, de facto, há o concurso de test beds que está aberto, ainda que tenha que ser gerido por entidades empresariais, podem ser parceiros e valoriza sempre as candidaturas e, portanto, pode haver aqui alguma oportunidade nesta vertente da constituição de redes colaborativas, pode haver aqui uma oportunidade também para a administração local. Só aqui a aguardar a ver se surge aqui mais alguma questão. Então, para já parece não estar a surgir mais nenhuma questão. Então, olhem, resta-me agradecer a todos os nossos speakers, ao Bernardo e ao Luís, pelo contributo que nos deram hoje. Agradecer a toda a equipa que participou na preparação deste evento, tanto do lado da Microsoft, como do lado da nossa equipa na Cabo Digital, como da própria Unit Consulting. Também, o vosso trabalho foi excelente. Ok, temos aqui mais uma pergunta. Boa. Para novas formações, é necessário recorrer ao vosso suporte, ou existem manuais ou tutoriais de utilização, ou temos que recorrer a vocês? Não só podem recorrer a nós, como existem esses manuais. No próprio Smart Governance, logo na página inicial, há um linkzinho também para tutoriais, que são um conjunto de vídeos. Eu posso rapidamente aqui mostrar, por exemplo, com este utilizador. Ou seja, eu posso logo aceder aqui a uma secção de tutoriais, onde temos vários vídeos mediante o perfil, não é? Pronto, aqui no meu ambiente, como tenho isto a forçar o inglês, estou a ver os vídeos em inglês, mas também temos em português, mas são vários vídeos de 30 segundos, 40 segundos, como criar uma proposta, como editar o documento, etc., na perspectiva dos aprovadores intermédios, na perspectiva dos membros, na perspectiva do secretário, por exemplo, como agendar uma reunião, como gerir a agenda e a ordenação da agenda, como divulgar a agenda. Pronto, isto são videozinhos pequeninos, eu posso mostrar aqui este num instantinho. No caso deste tem 48 segundos.
e pronto, e é um passo a passo com comentários a dar orientação de como é que a pessoa chega à funcionalidade que pretende ver como é que é feita. Ok? Também espero ter conseguido responder com sucesso a esta questão. Só ver se há mais alguém que esteja tímido a querer colocar uma última questão. Ok, parece que é desta. Pronto, eu estava a agradecer à equipa, fizeram um trabalho bestial, muito obrigado a todos. E, por favor, disponham dos nossos contactos. Quem quiser marcar demonstrações também, por favor, disponham também dos contactos da nossa equipa. E continuamos, pós-evento, disponíveis para apoiar no que seja necessário. Muito obrigado a todos e vamos nos vendo. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.